Vamos ver, hoje, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881 por Machado de Assis. É um marco na literatura brasileira e, por que não dizer, da literatura mundial. É um livro que vai romper com os paradigmas, introduzindo no Brasil um novo estilo de época, no caso, o realismo. Chama a atenção logo o título do livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um livro de memórias pressupõe de alguém que esteja vivo, mas é memórias póstumas. Como saber, então, o que são essas memórias póstumas? De cara, nós temos a dedicatória do livro, que é absolutamente comum e original. O livro é dedicado ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, com saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Repare que o valor dessa dedicatória é absolutamente irônico e sarcástico, porque o narrador do livro dedica sua obra não a um verme qualquer, mas ao primeiro, que roeu as frias carnes do meu cadáver. Ou seja, quando o narrador resolve contar as suas histórias nessa narrativa, ele já está morto, podre e enterrado. Esse recurso que o Machado utilizou, matando o narrador antes mesmo da narrativa começar, vai servir de base para a estrutura do romance, uma vez que o próprio personagem diz: a primeira virtude de um morto é a franqueza. E é exatamente isso que nós vamos ver ao longo da narrativa do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O fato de o narrador já estar morto o desobriga de qualquer tipo de comprometimento com a opinião alheia. Ou seja, ele, estando morto, pode falar bem ou mal de quem ele quiser, da maneira como ele bem entender, sem haver uma preocupação com a opinião alheia, com a opinião pública. Por que ele vai ter essa despreocupação com a opinião alheia? Porque a morte é o espaço da verdade e da sinceridade. Uma questão que se mostra presente é logo no começo do livro, no capítulo 1, quando ele explicita a diferença entre um autor defunto e um defunto autor. Vamos pensar nisso? Olhe as duas expressões, autor defunto e defunto autor. O que é um autor defunto? É um autor que já morreu. E o que é um defunto autor? É um morto que escreve. No caso, é o nosso Brás Cubas. No meio do livro, no capítulo 73, o narrador já faz o seguinte comentário: começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer e, realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que me distrai um pouco na eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave. Aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, o livro anda devagar, tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita, à esquerda, andam, param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam os céus, escorregam e caem. Dessa forma, o narrador já nos alerta sobre o estilo da narrativa do livro, cheio de digressões, repleto de interrupções da narrativa e com uma pitada muito grande de ironia e, logicamente, com a presença da metalinguagem, quando o narrador se refere à própria produção da sua obra. O enredo do livro é bastante simples, né? O Brás Cubas resolve contar a sua vida após a morte. Vida essa que, na verdade, não teve grandes virtudes nem grandes alvoroços. Na verdade verdadeira, o enredo do livro é muito simples, né? Brás Cubas, um menino que foi mimado pelos pais, cresce endiabrado, levado da breca, como diria, cresce, se torna um perdulário, gastador, envolve-se com Marcela, uma prostituta de luxo, com quem dilapida o patrimônio da família, é enviado para a Europa, a fim de se afastar dessa garota,
e a fim de concluir algum estudo. Na verdade, na Europa, ele passa a vida na farra, em bordéis, e na Alemanha ele chega até mesmo a adquirir um diploma. Ele acaba por não se dedicar ao estudo. Voltando à Europa, já formado em advocacia, Brás Cubas tem um casamento arranjado pelo pai com a Virgília. Entretanto, ela prefere o Lobo Neves ao narrador. O Brás Cubas se envolve com Eugênia, uma moça muito bonita, mas coxa, manca de nascença. O namoro demora um tempo pequeno. Logo em seguida, o Brás Cubas se envolve com a Virgília, agora já casada, de quem ele se torna amante. O Brás Cubas mantém uma casa, onde os dois se encontram para relações extraconjugais, tudo sob a complacência da dona Plácida, que acoberta os encontros secretos dos dois, enquanto a Virgília mantém um casamento de fachada. Em seguida, o marido dela recebe um convite para se mudar do Rio de Janeiro e os dois amantes acabam sendo obrigados a se separar. Em seguida, o Brás Cubas se envolve com outra garota, com a Eulália, fica noivo dela inclusive. Entretanto, ela morre, ainda muito jovem. Ele tenta a carreira pública, se torna deputado, também não faz nada. Tenta a carreira de jornalista, também não faz nada. Até que vem a ideia famosa do famoso emplastro, que ele anuncia logo no comecinho do livro. Era um remédio, um medicamento que iria salvar as enfermidades do mundo. E segundo ele, seria esse emplastro a causa da sua própria morte. Esse foi rapidamente um resumo do livro, pegando os aspectos mais importantes. Porque na verdade, em Machado de Assis, o mais importante não é o resumo, não é a história em si, mas a maneira como essa história é construída. Então eu vou levantar agora alguns aspectos que eu acho relevantes dentro do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bem, primeiro ponto. Há um momento do livro cujo capítulo tem como título O Menino é o Pai do Homem. Nesse capítulo, o narrador traça de maneira bastante criativa um retrato de que o menino é o pai do homem. Soa paradoxal essa frase, mas na verdade o homem Brás Cubas foi resultado de uma criação condescendente dos próprios pais, que acobertavam as suas traquinagens e as suas brincadeiras de maneira sempre jocosa. Literalmente, passa a mão na cabeça do menino, criando, portanto, um adulto mimado e bastante irresponsável. Uma outra característica importante do livro é o aparecimento de uma teoria científica, ou uma suposta teoria científica, criada por um mendigo doido chamado Quincas Borba, que ele cria a teoria do humanitismo, que de certo modo é uma maneira que o Machado de Assis usou para parodiar as teorias científicas em voga no final do século XIX. De certo modo, a teoria do humanitismo mostra uma suposta lei do mais forte, em que o ganhador fica com as batatas, ou os cães, ao brigarem por um osso, ficam com o osso sem carne. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena dar um realce é o caso envolvendo o Negro Prudêncio. O Negro Prudêncio era um moleque do próprio Brás Cubas, que quando criança fazia dele um cavalo para suas montarias. O Brás Cubas, criança, montava no Negro Prudêncio e com ele fazia as maiores tripulias. Anos depois, Brás Cubas, já adulto, no meio da rua, encontra um aglomerado de pessoas. Quando ele se aproxima, ele descobre que existe um negro surrando um outro negro. Ele se aproxima e descobre que o negro que está com um vergalho na mão, açoitando um outro negro que está deitado no chão, é o seu antigo cavalo de criança. É o seu Negro Prudêncio, que agora está alforriado e tem posses de outros escravos e reproduz no escravo que ele tem o mesmo tratamento que ele havia recebido, mostrando inclusive as contradições do ser humano. Um outro aspecto muito importante do livro é a postura antirromântica que o Machado de Assis adota na construção do livro. Durante a narrativa inteira,
toda aquela construção do idealização romântica vai sendo descartada, né? Seja na construção da personagem Marcela, uma suposta prostituta de alto luxo, que só se interessa por Brás Cubas pelo dinheiro que ele tinha, seja no envolvimento dele com a Virgília, uma mulher casada, seja na relação dele com a dona Eugênia, a flor da moita, a moça manca mais bonita, ainda se destacar a Nhaloló, a Eulália, moça de quem o Brás Cubas fica noivo e que morre ainda muito jovem. Predomina no livro, portanto, uma visão extremamente negativa de mundo, uma visão cética, carregada de pessimismo, que é uma marca muito importante do estilo de Machado de Assis. Nota-se ainda uma postura absolutamente negativista por parte do narrador de Machado de Assis, que não vê solução para os homens. No mundo que vive de uma sociedade de aparência, em que as pessoas procuram tirar vantagens uma em cima das outras, em que a aparência externa se sobrepõe à aparência interna, em que você vai ter uma negatividade, uma postura cética, uma postura descrente em relação ao homem e à humanidade. Um outro elemento que eu acho importante destacar, embora o livro tenha sido publicado em 1881, é uma obra de caráter extremamente renovador e original. Tomemos como exemplo 3 capítulos. O capítulo 139, de como não fui ministro de Estado, em que o Brás Cubas explica nesse capítulo, reparem que maravilha, a razão pela qual ele não virou ministro do Estado brasileiro. Um outro capítulo que merece destaque é o capítulo 125, no qual o narrador reproduz o epitáfio do túmulo da Nhaloló após a sua morte. Repare como que o Machado de Assis foi ousado, rompendo com a tradição de um texto narrativo tradicional, lembrando inclusive uma obra de observação, não de um texto narrativo. E finalmente, um dos mais magníficos capítulos desse livro é o velho diálogo de Adão e Eva, em que a gente percebe a conversa que acontece entre Brás Cubas e Virgília. O silêncio fala muito mais do que qualquer palavra. As lacunas que aí aparecem reproduzem a conversa de um casal na hora do encontro amoroso. Precisa falar alguma coisa? Do tipo, Brás Cubas pergunta para Virgília. Aham. Ela responde. Brás Cubas reitera. Virgília indignada. Brás Cubas insiste. Virgília indigna-se e pergunta. Não tem que falar mais nada. Finalmente, o último capítulo do livro, chamado Das Negativas. É um capítulo fundamental, uma vez que nele o narrador conclui todas as suas digressões sobre uma vida de fracassos. Ele fracassou no trabalho, ele fracassou no amor, ele fracassou na carreira política, ele fracassou no jornalismo, ele fracassou na carreira de jornalista. Então ele diz: entre a morte de Quincas Borba e a minha, mediram sucessos narrados na primeira parte deste livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplastro, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da riqueza e da ciência, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O caso determinou o contrário, e aí vós ficais eternamente hipocondríacos. Este é o último capítulo todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna não comprar o pão com o suor do rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra,
e que, consequentemente, saí quite com a vida. E imaginará mal, porque, ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Bem, gente, esse é o comentário que eu queria fazer do Memórias Póstumas Brás Cubas, essa obra-prima da nossa literatura. Espero que vocês, quem não leu ainda, que tenham tido o interesse de pegar e ler essa obra, que realmente é magistral. Obrigado.